Queria tirar uma dúvida que não consegui tirar e ninguém conseguiu ainda me responder. Lucas 16, 22 diz que quando nós morremos, vamos para o seio de Abraão. A Bíblia se contradiz quando fala que vamos para o pó da terra? Por que esse texto diz que vamos para o seio de Abraão? Muito bem, professor Leandro Quadros. Esse tema nós já debatemos aqui no programa Na Mira da Verdade uma centena de vezes. Mas ele sempre é reincidente. Sempre chega a questão do seio de Abraão, sempre chega a questão desta parábola do rico e Lázaro. Qual é a interpretação correta desse texto? Porque quando lemos a parábola, dá a entender de que existe o céu e o inferno e que existe uma comunicação entre eles. Ou que o seio de Abraão, podemos dizer que é o céu e quando morremos, nós vamos para o céu. Mas não é isso que nós temos ensinado aqui nas mais diversas questões do Na Mira da Verdade. Como entender a parábola do rico e Lázaro? É muito importante começarmos essa explicação informando ao nosso telespectador e ouvinte que existem eruditos protestantes e católicos que, mesmo crendo na imortalidade da alma, eles reconhecem que este texto não pode ser usado para defender a crença da imortalidade da alma e da existência do inferno. Por quê? Quando analisamos o relato do rico e Lázaro, percebemos que o propósito de Jesus, ao usar esta crença popular, não era fazer uma doutrina sobre o que acontece após a morte. O propósito de Cristo era trazer ensinamentos morais. Uma parábola, ela é uma narração fictícia, mítica, né? E nós sabemos, pelo estudo das regras de interpretação do texto bíblico, que toda narração fictícia, ela não pode ser interpretada literalmente em seus detalhes. Nós precisamos entender que os detalhes são apenas o pano de fundo para aquilo que é maior e que está à frente, que é o ensinamento moral. Então, por exemplo, quando você analisa o relato do rico e Lázaro, você percebe que é uma parábola, né? Cristo pega uma história popular, como disse Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, havia uma crença popular muito parecida com esta do rico e Lázaro. E Cristo pegou esta crença popular, coloca Abraão em cena para mostrar a eles que eles deveriam aceitar os escritos do Antigo Testamento e não valorizar mais o dinheiro do que pessoas. Então Cristo só se vale de uma história popular como ilustração para ensinar verdades morais. Eu vou analisar alguns detalhes do trecho para você perceber que ele não pode realmente ser literal. Primeiro, os versos 19, vamos ler na verdade aqui, o verso 22, diz o seguinte: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, próximo a ele, né? Por enquanto, vamos analisar aqui. Veja, essa pessoa que foi para o seio de Abraão, ou paraíso, ele foi porque era mendigo. O outro foi porque era rico. Será que a Bíblia defende a salvação pelas obras? Ou seja, quem é pobre está garantido no céu e quem é rico vai para o inferno? Não é isso que o texto quer dizer. A salvação é para todo aquele que aceita Cristo como Salvador, não importa a quantidade de dinheiro que ele tenha ou deixa de ter. Tanto que na igreja cristã primitiva, você vê em 1 Timóteo 6, 10 a 17, haviam pessoas ricas. Então é o propósito de Cristo aqui dizer, por exemplo, que todo pobre vai para o céu
e todo rico para o inferno. Se você se apegar aos detalhes da parábola, você vai ter que aceitar isso. E nós não podemos fazer isso. Outro detalhe, diz aqui no versículo 23 o seguinte: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Meu amigo, se é possível a pessoa que está no inferno ver aquele que está no céu, como que a pessoa que está no céu vai ser feliz? Já pensou você no céu estar a uma distância tão próxima daquele ente querido que está no inferno, que todos os dias você pode ver ele lá, sendo atormentado? Você ia ser feliz? O céu ia ser o maior inferno para você. Se você interpretar isso aqui como um estudo sobre o que acontece depois da morte, você é obrigado, por uma questão de coerência, a aceitar que o céu e o inferno estão bem próximos, são vizinhos, ao ponto de as pessoas poderem se comunicar umas com as outras. Um absurdo. Não é isso que o texto quer dizer. Outra coisa, olha o que diz o verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O texto é claro em dizer que não era um espírito simplesmente que estava atormentado na chama. Aqui diz que este indivíduo tinha sede e queria que refrescasse a sua língua. Isso não é um espírito, isso é um corpo. Como que um corpo material poderá sobreviver para sempre sendo atormentado? Não tem como. E um outro detalhe, olha o verso 20. Vamos ler o verso agora 27 até o 31, que aí nós vamos saber qual é o objetivo da parábola. Veja, esses detalhes aqui mostram que não tem como ser literal. Cristo pega uma história, diríamos assim, popular, para ensinar a lição moral que agora vai aparecer dos versos 27 ao 31. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. O rico pedindo para mandar Lázaro, à casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui está a lição principal da parábola. Toda pessoa que quiser receber a salvação, ela precisa de algo mais do que um evento sobrenatural. Ela não pode ser convencida simplesmente porque alguém ressuscita dos mortos e fala o que é ou o que deixa de ser a vida eterna. Cristo quis ensinar o seguinte: nós temos que dar atenção aos escritos de Moisés e aos profetas. A lição moral que Cristo quer passar, a principal, é que a nossa salvação e a aceitação do Messias depende de estudarmos e aceitarmos o Antigo Testamento. E a outra lição, Cristo refuta uma crença popular de que toda pessoa pobre tinha a maldição de Deus e toda pessoa rica é porque era abençoada por Deus. Cristo inverte. Cristo coloca o rico no inferno e o pobre no paraíso, no seio de Abraão, para mostrar que não é a quantidade de dinheiro que determina a salvação ou a perdição ou a bênção ou a maldição, mas é sim se a pessoa aceita os escritos de Moisés e dos profetas. Então isso deixa muito claro para nós a questão de que uma parábola não pode ser usada como prova de doutrina. Do contrário, teríamos que aceitar os seus detalhes também como literais. E por isso, o ensinamento bíblico pode ser perfeitamente resumido, entre outros textos, com o que está no Salmo 146, verso 4, que diz: sai-lhes o espírito, ou seja, o fôlego de vida de Deus, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Se no dia da morte a pessoa retorna para a terra e perecem todos os seus planos e pensamentos, é porque ela está inconsciente.